Olá, médico dos mais conceituados da cidade, ex-prefeito, ex-secretário de saúde, ex-presidente da Câmara, vereador pelo 3º mandato. Quando ele pega o microfone para falar durante as sessões da Câmara, o público para ouvi-lo. Muitas vezes divertido, outras vezes polêmico. O Sala de Visitas de hoje recebe o médico Dr. João Moisés Abujade. Boa tarde, Dr. João Moisés Abujade. Boa tarde, Denise. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todo o povo de Valinhos aí que está com a gente, né? E é muito legal estar aqui com vocês. Ah, obrigada. O senhor fez o caminho inverso dos demais políticos. Primeiro foi prefeito, depois vereador. Isso foi bom para sua carreira? Então, veja bem, a política ela aconteceu na minha vida. Os princípios básicos da minha formação, elas me levavam a cuidar das pessoas, tanto na hora de fome como na área de dor. Eu acabei sendo médico, e sou cirurgião geral, tenho uma formação geral como médico na parte de obstetrícia, aquele médico antigo que cuida das pessoas de maneira geral. Tanto hospitalar como em casa e tal. E acabei vindo para a área política por causa da questão da doença, né? Porque o Marcos me ofereceu para ser secretário de saúde, e na época eu não queria largar a oportunidade, porque até então quem tinha tocado a saúde da cidade era o Dr. Conte. E eu praticamente convivi com ele bastante tempo. Então, em seguida, quando me ofereceu a questão da secretaria, nós aceitamos assim de pronto, né? Porque dá para fazer um trabalho legal para a cidade de Valinhos. E aí nós montamos o SUDES e depois montamos o SUS. E esse sistema de saúde que agora está sendo modificado com o passar do tempo, entende? E trabalhamos também na área de alimentação, com essa Casa do Caminho, né? Que acabava dando comida para os pobres todos os dias. Porque esse é um medo que eu tenho, eu sou gordinho até por causa disso. Eu não gosto de passar fome, e não gosto de quem passa fome. Então a gente tem que oferecer comida para as pessoas, tem que ter um lugar para comer. E aliviar a dor. E aliviar a dor, que é uma coisa desesperadora, né, do ser humano. Né? O senhor nasceu em que cidade? Chegou a Valinhos quando? Então, eu nasci em Tabapuã. Tabapuã é perto de Rio Preto, sim, norte de São Paulo, né? Eu sou de Catanduva. Ah, você é de Catanduva? Legal, é do lado. Minha madrinha era de lá, Catur. Olha! Era de Catanduva. É o pessoal do Fácil, né? E nasci em Tabapuã, depois eu mudei para São Paulo, e meu pai morreu, e eu juntou os filhos em São Paulo. E aí depois eu vim estudar em Campinas, e de Campinas eu comecei a fazer estágio aqui em Valinhos, logo nos meados de 70, né? E depois acabei me formando, me especializei em cirurgia e vim para cá, para trabalhar na cidade. Me convidaram, aí eu vim e acabei assumindo aí o hospital, pronto-socorro, consultório, que tinha de coisa eu trabalhei. Como é sua rotina hoje como médico? Hoje, como médico, a gente está operando pouco, mudou muito a época, né? Então a cirurgia praticamente diminuiu muito, mais especialidades, né? E tem muita vídeo, e a cirurgia é minimamente invasiva, né? E eu atuo mais como medicina do trabalho, medicina do trânsito, faço perícia no INSS, faço perícia judicial, perícia técnica, né? E dou assistência clínica, né? No consultório, praticamente para os pacientes. O tempo que dá, né? Quantos pacientes o senhor atende por dia, mais ou menos? Faz uma média? Uns muita 40, gente. 50 doentes por dia. Por dia? Por aí, Nossa. né? Tá sempre cheio no consultório, né? Foi até difícil a gente marcar essa entrevista, inclusive. Sempre apertado, o pessoal reclama, né? Tem muita gente idosa, assim, que já é cliente, né, tal. Então, tá sempre cheio o consultório, viu? É gostoso. É onde a gente se realiza, né? Em qual partido o senhor está afiliado hoje? PSD. O PSD ele é base aliada do prefeito Cleiton? É Partido Social Democrata, tem o Guilherme Campos à frente, o Kassab, né? É um partido novo, né? E com ideias novas e com uma ideia de fazer um projeto para o Brasil, um projeto de desenvolvimento, que a gente acha que é muito legal, né? Tem que ter um projeto novo para a sociedade brasileira, né? E você perguntou o quê? Que se esse partido faz parte da base aliada do prefeito Cleiton. Tá. Nós estamos em conjunto aí, fizemos um grupo de trabalho na área política, junto com o prefeito, com o Mair, com o Cleiton, com
o Mauro Penido, sabe? Um grupo grande de pessoas para que a gente conseguisse esse êxito na eleição e tentar fazer uma proposta de melhorar a cidade de Valinhos, né? De cuidar da cidade de Valinhos. Certo. O senhor foi prefeito em que época, doutor Moisés? 93 a 96. Certo. Foi uma época polêmica, né? A gente batia nas casas para pedir voto e o Collor estava sendo caçado na televisão. Então o cara olhava para você e falava assim, política ladrão, você é ladrão, hein? Você é ladrão. E você dizia, por favor, eu quero seu voto e tal, não sei o que, né? Foi uma época muito divertida, né? E conversar, o povo é muito carente, né? O povo é muito legal. Mas mesmo assim a situação política no Brasil era de mudança, né? Essa cassação do Collor chocou o Brasil, né? Então foi nessa época que nós fomos eleitos, em 92, né? Certo. E o senhor foi secretário de saúde do município anterior a isso? Isso. Então o Marcos tinha ganho a eleição, aí ele me convidou para ser secretário de saúde. Eu trabalhei na gestão dele e em seguida eu não queria, mas acabei aceitando a condição de ser prefeito. O próprio Marcos me deu um apoio grande, né, no sentido de continuar um trabalho que ele vinha fazendo na área social, né? E aí eu vi a oportunidade de continuar implantando um sistema de saúde legal na cidade, né? Certo. E nós implantamos o SUDES, depois o SUS, e aí só não conseguimos ter a gestão plena, né? E nem a municipalização do ensino, porque veio a municipalização do trânsito, do ensino e a gestão plena veio depois que eu saí. Isso, eram leis federais que surgiram depois, inclusive, né? E, assim, na época, como era Valinhos, na sua época como prefeito? Era divertido. O pessoal não lembra muito, não, né? Mas na Avenida dos Esportes, por exemplo, tinha rato, tinha cobra, não tinha jardim na Avenida dos Esportes, não tinha calçada, sabe? Valinhos, o centro de Valinhos reduzia a parte de baixo, né? Central. E a cidade ela tinha muito problema, né? Nós tínhamos dois problemas graves aqui, que eram o tal de um capim grande, né? Que é eu esqueci o nome, como é que chama? Aquele capim grande que infestava a cidade inteira. Colonhão, tal do colonhão. E todo ano crescia aquilo, o pessoal ficava desesperado, né? E outra coisa, que tinha muito terreno sem ser usado, o pessoal comprava terreno para explorar. Depois você tinha um problema de água seríssimo, que não tinha água na cidade. Foi até motivo de briga com a cidade de Vinhedo, né? Quando nós entramos, chegou em junho de 93, acabou a água. Acabou a água da cidade. Uma loucura. Nós ficamos desesperados. Aí nós fomos lá no Santa Fé, lá em cima, em Vinhedo, puxar 2 bombas para jogar água, que nem São Paulo está fazendo com Cantareira hoje, puxar 2 bombas para jogar água na barragem da Antunes dos Santos, a né? doutora de Rocinha? A doutora de Rocinha, Antunes dos Santos, para ela trazer água para a cidade de Valinhos. E não tinha outra alternativa, era só aquela, e tinha só uma estação de tratamento de água, para produzir água de um lugar só. E a cidade crescendo, né? E naquele ano foi o ano que inaugurou São Marcos. E o Marcos tinha feito ligação de água no São Marcos, você precisava levar água para lá. O São Marcos tinha água 2 horas, 3 horas por dia. Era uma loucura. E um barro terrível lá. Olha, mas foi divertido, foi bom, foi ótimo. Uma experiência única de vida. Muito legal. O povo muito legal, todo mundo aderia, ajudava, sabe? Xingava e ajudava. Xingava, na mesma proporção. Foi muito divertido, foi muito bom. E a captação de água da Fazenda dos Cuiabanos? Foi uma obra importante? É uma obra importante até hoje? Esse é um pulmão que Valinhos teve, né? Uma alternativa. É uma lagoa feita pelo governador Adhemar de Barros, numa fazenda ao lado, muito boa, e uma nascente de água cristalina, né? E nós fizemos uma captação ali para jogar água em cima na fonte Sônia e ela desce por gravidade até a cidade. Então ela reforça a barragem aqui das Figueiras, né? Ali do CLT. Então ela reforça. Então toda vez que falta água nos pulmões de Valinhos, então você puxa a água do outro lado. É o que está salvando hoje, né? A nossa situação, porque ela está acionada a 100%. Normalmente ela fica stand-by, né? E depois nós fomos buscar água na Atibaia, né? Nós fizemos uma captação dentro do rio, é um prédio mais ou menos de uns 10 andares, dentro do rio. É muito interessante, você olha por fora não tem nada, só tem 2 máquinas, né? Mas ele entra dentro do Atibaia, puxa a água e joga a água na fazenda lá do Castro Prado,
e de lá ele vem por gravidade até o centro, e aí nós fizemos uma nova estação de tratamento de água, que é baseada na cidade de Meaux, da França. Ela é uma totalmente automatizada, né? E só tem 2 pessoas que tocam A ETA 2? A produção de água. É toda automatizada, é muito legal ela. E ela pega a água do Atibaia, traz até lá, trabalha a água e distribui para a cidade. E aí conseguimos aí equilibrar a cidade. Porque Valinhos tem um problema sério, que ela é alta e baixa. Então toda vez que acaba a água, não é que acaba para todos, acaba para quem mora em cima. Quem está embaixo sempre é bem servido. Então o centro da cidade sempre foi bem servido. As periferias é que são mais difíceis, né? Então quando reduz o volume de água, tem esse problema de balanço. Tanto que hoje o DAE trabalha com essa estrutura de fechar uma parte para chegar a água do outro lado. Aí ele fecha para chegar e equilibrar, né? Mais ou menos isso. Mas não são obras simples, porque precisam de aprovação, por exemplo, do Atibaia, do governo do estado, não são obras bem complexas, certo? São obras complexas, atravessou a rodovia Dom Pedro, ela passa por baixo da Dom Pedro, e é uma adutora, e veja bem, nós fomos buscar empresas especializadas nisso, né? Então, no caso dessa adutora, veio a Covan, uma empresa de Minas Gerais, que é especializada nessa área, mas é muito interessante, porque eles se instalaram na cidade, o próprio povo viu a característica diferente, né? Porque os caras eram legais, pessoas simples, mineiras, né? Extremamente. Tudo grande, tudo muito, sabe, complicado e tal. Mas foi rápido. Naquela época a gente rasgou a cidade inteira, né? Porque precisou distribuir água para a periferia. Por exemplo, o pessoal do Parque das Figueiras, eles tomavam uma água saloba, com gosto de sal. Então chegou água limpa lá para eles. Então marcou, porque o cara lavava o cabelo e ficava com o cabelo tudo grudado, sabe? Aí depois daí para frente nunca mais. Então o Jurema, por exemplo, não tinha água. E fora o consumo dessa água, que parecia que estava bebendo água do mar. Isso aí. Aí o pessoal reclamava muito. No Jurema não chegava água. Aí chegou água no Jurema, chegou água no Terra Nova, em vários bairros distantes, né? E o São Marcos passou a ser alimentado o dia inteiro, né? Aí nós fizemos um trabalho. Naquele tempo a gente não tinha dinheiro. Então na prefeitura a gente falava assim, custo zero, tudo custo zero. Tem que ser tudo conseguir na troca, né? Então nós liberamos um loteamento, Santa Maria, e o Santa Maria fez a ligação de água até o São Marcos, dando reforço para lá, da ETA, né? A mesma coisa foi a estrada que liga o São Marcos, que era tudo de barro, né? A João Previtali. Também foi tudo de acordo com as empresas e com as famílias, né? Com a televisão, conseguimos chegar até o São Marcos. Então, na realidade, a gente foi esticando e asfaltamos tudo. Asfaltamos São Marcos, Centenário, Jardim União, que mais? Acho que a cidade inteira, na periferia, né? Na periferia. Foi muito, muito grande, assim. É um trabalho de campo, né? Sabe? Muito legal, viu? E a preocupação com a arrecadação do município na época? Então, na época nós ainda tínhamos o DIPAM, né? O DIPAM ajudava, mas Valinhos... O que era o DIPAM? Então, o DIPAM é uma revisão que você tem de reavaliação da receita do ICMS, de recolhimento, para você reclassificar a cidade. Então, a gente conseguia reclassificar. Nós estávamos em 22º lugar, 21º lugar na arrecadação. Recursos do Estado. Do Estado, que é o ICMS, que é a receita principal. E tinha um trabalho que nós tínhamos que fazer que era com a receita própria, que era o IPTU, né? E as receitas da cidade mesmo, do povo. E eu fiz um movimento aqui na época para aumentar como é que chama? O preço do terreno. Porque aqui, valor venal. Até aquela época era assim, o indivíduo comprava o terreno e ele guardava, como se fosse no banco. E ia valorizando, a prefeitura ia cuidando, o pessoal ia cuidando e ia valorizando. E ele deixava o terreno largado. Aí nós começamos a fazer lei para não acontecer mais isso. Então era assim, todo mundo que cercava o terreno e fazia calçada, pagava menos IPTU. Todo mundo que construía o edículo e usava o terreno, pagava menos IPTU. Então quem guardava o terreno zero, para a gente roçar, para a gente fazer tudo, cuidar do terreno, pagava mais IPTU.
E depois começou essa história do Colonhão também, né? Que era uma briga por causa de mato aqui na cidade. Chegava assim essa época de junho, época que chovia, né? Chovia, janeiro. Nossa, infestava. Aí você tinha que... E era mato pesado, não é mato que nem tem. Então a gente cortava o colonhão e plantava a braquiária, sabe? Cortava o colonhão e plantava a braquiária. Para dar, pelo menos, tempo, fôlego, né? Aí que aconteceu? Aí nós começamos esse trabalho de IPTU, que é o IPTU proporcional. Acabar com essa história de você guardar o terreno. Então, se você não usasse o terreno, porque, por exemplo, o Pinheirão, ele é um bairro basicamente comprado pelo pessoal de Santos. Tinha muita gente de Santos que investiu na cidade. Então, eles não vinham aqui ver o bairro. E deixaram tudo para a gente cuidar. E aí nós começamos a taxar, e aí o que aconteceu? Inverteu. Eles começaram a vender os lotes. Começaram a vender os lotes e a cidade começou a ter uma ocupação maior. Nessa época, nós fizemos um plano diretor. Esse plano diretor era o plano de desenvolvimento da cidade. E ele constava de 5 artigos básicos, né? Que é o que determinava a situação da cidade como um todo. Então, o plano diretor tinha o Código de Obras, a revisão do Código de Obras. Nós fizemos o primeiro Código de Posturas Municipais, que até hoje é vigente. Foi um trabalho assim de formiga, casa em casa, conversando com todo mundo. E nós fizemos no plano diretor associado, nós trabalhamos com 5 universidades, né? A PUC fez a parte de urbanização, essa parte de desenvolvimento da cidade. Então, nós fizemos um conselho que tinha os bairros participando. Até tinha o presidente do Conselho de Jesus, lá do Jurema, sabe? E eles se divertiam. Então, eles faziam as discussões dos bairros, depois vinha para reunir com os técnicos para colocar o projeto no plano diretor. Então, tinha que agradar todo mundo. Um cara não queria construir esse prédio do lado da casa dele. O outro não queria que fizesse isso, sabe? Foi um plano diretor participativo, participativo, então. E foi divertido. Foi muito divertido porque a cidade inteira se mobilizou. A briga era feia, né? Porque eu não quero prédio aqui, sabe? Tinha gente que ia lá e até o fim brigava, né? E aí fez esse plano diretor, o Código de Obras, o Código de Posturas, depois teve o parcelamento do solo e que mais que teve? Acho que é isso aí, são 5 projetos básicos. Né? E vocês acabaram fazendo o que o Estatuto das Cidades preconizou anos depois. Depois. Mas a gente precisava. A gente precisava disso pelo seguinte: Valinhos não tinha disciplina. Então, por exemplo, você pega o Country Club. O Country Club é um bairro que eles fizeram um loteamento. Mas até a minha época, os loteamentos não tinham exigência na lei, nós fizemos a lei mudando. Tinha que ter asfalto, luz, água e esgoto. Aí você faz loteamento. Não, eles faziam assim, eles iam lá, loteavam a rua e deixavam para a prefeitura fazer. E o Country Club, por exemplo, você ia lá, tinha indústria, tinha cavalo, tinha área rural e tinha área urbana. Então, e aí, vai fazer o que no Country Club? Né? Aí começou a briga. Então, até aqui faz a indústria. Daqui para cá, vai ter que respeitar o cavalo do cara que está lá, já com a selaria dele. Tá. Então, por exemplo, o Vale Verde foi um problema. Que a Luftfala veio aqui, fez o loteamento e foi embora. E não fez nada, nenhuma infraestrutura. Inclusive barrou uma ascensão do distrito industrial ali para aquela área, né? Então, veja bem, foi complicado. Aí começou o distrito ir para o outro lado e agora nós temos que pensar no desenvolvimento da cidade. Onde o senhor colocaria um distrito industrial hoje na cidade? Não, a região da Reforma está abrindo, né? Nós vamos ter que utilizar a região até a Bandeirantes, inclusive agora a pista do Magalhães Teixeira vai abrir um espaço para Valinhos, entende? Então a gente tem sugerido até para o prefeito já ver uma área lá, deixar para a prefeitura, para passar a festa do figo para lá. A festa do figo, esse negócio do viveiro de mudas, o almoxarifado, sabe? Mas por que tirar a festa do figo daqui e passar para lá? Porque aqui já virou cidade, aqui tem que ser a prefeitura aí onde é a festa do figo. Aí tem que fazer a prefeitura um prédio aqui grande de 10 andares, tirar a prefeitura lá de baixo e pôr aqui do lado da Câmara, né, do fórum, construir o outro H do fórum que está faltando também. E vão fazer isso aí mais para frente, né? Se Deus quiser. Ah, é? O senhor acha que Valinhos tem arrecadação para sonhar? Não é questão de arrecadação, eu acho que é jeitinho. Jeitinho. Nós fizemos esse prédio da Câmara com jeitinho, não precisou de arrecadação. O prédio da Câmara está embutido no próprio orçamento.
Quem passou mal e quem se sacrificou por causa de que a Câmara foi construída? O senhor fez enquanto presidente da Câmara, o senhor começou Então, a obra, né? teve um problema político, né? Que o Marcos não queria que eu terminasse a Marcos, obra. ex-prefeito, né? Isso, então ele Por falou... que ele não queria que o senhor terminasse? Porque ele falava que a planta não estava aprovada. Mas nenhum prédio público na cidade tem planta aprovada. Até porque quem aprova é a Prefeitura. E aí ele exigiu que nós aprovássemos. E ele era o prefeito, né? Ele era o prefeito. Mas ele deu o terreno e ele deu um barranco de 10 metros de fundura. Então ele achou, bom, aí não vai servir para nada, né? Tá ferrado. Mas aí nós fizemos esse projeto que ficou lindo, por causa do auditório municipal e os 3 andares com o auditorinho e a área administrativa. Então, embutiu a fome com a vontade de comer. Mas o terreno era péssimo, né? 10 metros de profundidade, teve um problema de terraplanagem que ele ofereceu para fazer, chegou na hora e falou que não tinha máquina também. E ficou 6 meses embargado. Aí depois, quando abriu, e nós tínhamos feito uma licitação de 4 milhões e 700, mais ou menos. E nós tínhamos dinheiro, no orçamento da Câmara tinha o dinheiro. Então não gastava nada mais. Aí fizemos o orçamento em torno de 6%, que era o que estava na lei. Ele mesmo deu o terreno na época do Cleiton, que foi presidente da Câmara, e nós fizemos o projeto. Aí começamos a fazer a Câmara. Aí ele não gostou, me embargaram, chamaram a ambiental, chamaram tudo que é coisa que podia chamar. Aí nós começamos, fizemos 60% do projeto. E aí a empreiteira que falou com a gente, porque eu falei para ele, trabalha 3 turnos, nós temos dinheiro, nós pagamos. Mas ele acho que ficou assustado aí com a cidade e tal, política, e largou. Aí depois eles pararam e fizeram uma nova licitação, só que aí subiu para 7 milhões o preço do prédio. Foi estranho porque subiu muito, né? E aí tá agora, mas ele conseguiu entregar, graças a Deus, né? É um orgulho para o senhor ver esse prédio pronto, ocupado. Eu acho que Valinhos merece, né? Valinhos merece, eu acho que o povo está contente, aqui é uma casa do povo. O meu sonho é que esse, porque nós queríamos muito auditório municipal. Na minha época nós fizemos um projeto, recebemos dinheiro, tudo, mas não conseguimos fazer. E fizemos aquele do BEP que está lá embaixo. Eu não sei se você sabe, nós que reativamos o cinema cadeira por cadeira, né? Estava largado praticamente, né? Depois passaram para a Igreja Universal e agora a Prefeitura resgatou, né? Mas lá era o Cine Brasil, do Beppe Espadácia, marca de Valinhos, né? Antigamente. Quem é valinhense deve, que é os mais velhos, né? Os mais novos acho que não lembro dessa época, né? Aí, lá em São Paulo, onde tem as produtoras de filme, era o Beppe que ia buscar filme por filme para vir passar em Valinhos naquela época. Aí, fizemos o trabalho, naquele tempo o Paco ajudou muito, nós fizemos um trabalho de artistas na cidade, teve a primeira Bienal Caipira, né? Então vieram artistas no Projeto Brasil Valinhas Cubo, não sei se você chegou a ouvir falar, rodou São Paulo inteiro, né? E fizemos uma Bienal aqui na Festa do Figo. Isso na época que o senhor era prefeito. Isso, a Tomi Otaki pôs esposa aí e tal, foi um negócio muito legal. Os cubanos vieram para cá, né? Umas coisas maravilhosas assim, sabe? O Marquinho Guimarães. Olha, aqui tem um berço de artistas, Jerzy Macari, esse pessoal todo tem um berço de artistas fabulosos, né? E aí, eles ajudaram a fazer o auditório, que o sonho deles era esse. Aí trouxeram um teatro cubano na época, nós trouxemos no Brasil. E o rapaz foi lá e me fica pelado no meio do palco aqui em Valinhos. Nossa, foi um escândalo. Foi um escândalo, mas já era uma Quase época fechou, moderna. no mesmo tempo que abriu. O primeiro nu no cinema nós vimos em 1960 com o Altair Lima, né? No Hair, em São Paulo, Teatro Aquários. Aquilo chocou São Paulo. Agora Valinhos foi o cubano que veio aí e tirou a roupa. Mas foi divertido. Em 93, 94, mais ou menos, mais 95. ou menos isso, é isso aí. Aí esse Brasil repercutiu, depois entrou o México também. Nós fomos para o México. O João do Monte, com a obra dele, acabou expondo em todos os lugares. Ficou muito bem ele no cenário, sabe? E tanto que criou esse museu do João do Monte aí, que está até hoje ativo. A gente está até sugerindo para eles fazerem uma parte de parceria com a prefeitura, né? E o sonho era esse auditório. Da Câmara. Esse auditório da Câmara, a gente achava que ele deve... Porque, veja bem, a Câmara dispõe de um canal dela. Isso, de canal TV. local. Dispõe do auditório. E dispõe da parceria com a prefeitura. Sim. Então, nós podemos ter televisão 24 horas por dia, ou 12 horas por dia, para a cidade, da cidade, mostrando a cidade.
Então, trazer a terceira idade, trazer as crianças, trazer as pessoas, trazer os grupos de serviço, os conselhos, as discussões de conselho. Então, nós podemos ampliar a discussão da cidade de Valinhos, abrir a discussão da cidade de Valinhos na área televisiva. Na área de televisão. Então, quer dizer, uma coisa exclusiva, além da século XXI, que ela é voltada para a área religiosa, mas é em Valinhos. Faria a televisão, a TV Valinhos, aí, que é a TV Câmara, que eu acho que ela tem um espaço muito positivo para oferecer. Aí que é questão de fazer um convênio com a Secretaria de Cultura e operacionalizar aqui. E, por exemplo, não sei se você lembra, quando eu fui presidente da Câmara, nós fizemos um espaço, no começo da sessão, que chamava Espaço Cultural. E aí a gente trazia aqueles artistas. Nossa Senhora, você precisa ver o André Carrico cantando francês. Todo o repertório sabe, de Edith Piaf, etc. Então, uma coisa maravilhosa. Depois os violeiros, depois... Mas olha, nós temos em Valinhos uma produção artística maravilhosa. Se vocês puserem aqui, tem programa pro dia inteiro. Você precisa ver que beleza. E eles vão sozinhos, viu? Porque é matéria da casa mesmo. E nós temos, parece que, uma orquestra também na cidade. Uma orquestra, o Gersi Marcari parece que é o maestro aí, o chefe, e ele tem interesse de se apresentar aqui. O que eu acho que poderia ser o berço... nós estamos marcando para o segundo semestre com ele. Se Deus quiser, eu acho que é muito importante, porque, veja bem, essas coisas, você tendo o produto, a coisa vai nascendo e vai tendo, e isso vai melhorar a condição de Valinhos, né? Eu acho, melhora a condição da cidade. Na época... Eu gosto muito de teatro, né? Eu não sei se você sabe, passaram aqui pelo palco do nosso teatro. Nós começamos fazendo teatro no primeiro ano, na Festa do Figo. E aí era um teatro de madeira tipo balcão. Não sei se você conhece a época do balcão lá de São Paulo, quando começou o movimento de teatro de movimento político, né? Vamos dizer assim, de teatro, né? Então era balcão mesmo. Você senta num balcão, em madeira. Então, nós fizemos aqui na Festa do Figo igual. Aí veio o Sérgio Mamberti, aí fizemos um trabalho junto com eles, e aí começamos. E o Tom Santos fez uma peça para ser apresentada nas escolas. E aí nós trouxemos 2.500 alunos aqui no Parque Municipal para ver peça de teatro, para começar a coexistir com essa questão da vivência do teatro e tudo mais. E nós temos uma produção artística grande aqui. Aí o que acontece? Depois nós fomos para o auditório. E no auditório veio Trair e Coçar é Só Começar. Aí começou a vir. Veio Paulo Otran, aquela Montenegro, Fernanda Montenegro. Veio... Quem mais? Antes de morrer, o Jean Francesco Guarnieri. Eu sei que tivemos grandes artistas aí. Então, o seu mandato como prefeito também na área cultural foi Nossa, muito divertidíssimo. intenso. Todo mundo veio aí. Veio Chitãozinho Chororó, veio aquele... o que morreu lá, o Leonardo e o... Leandro Leonardo, nas Olimpíadas Especiais. Não sei se vocês lembram. O pessoal, com uma experiência riquíssima, né? Sim, a primeira Olimpíada que sai todo mundo correndo, né? Aí para todo mundo e fala assim, vamos parar porque ele caiu. Vamos ajudar ele a levantar. Olimpíadas Especiais, vamos explicar para o povo, que era um projeto muito bonito, implantado aqui na cidade pelo Vanilton Senatore, né? Isso, e é uma Olimpíada de pessoas deficientes físicas. Eu fui voluntária lá, inclusive. Mas foi muito bonito, muito bonito. A gente aprendeu muito com ele. E depois veio o Zezé de Camargo e o Luciano vinha todo ano. E aí veio as Mamonas Assassinas. Eu falei pro Dunga, eu quero Mamonas Assassinas. O Dunga é o Dunga Santos, Dunga Santos ele era secretário. Secretário de Cultura. E ele falou assim, não consigo, não tem horário. Eu falei assim, tem que conseguir, não tem horário, tem que conseguir. Aí choveu lá em Santa Catarina e na terça-feira eles desistiram de ir para lá. Aí eu falei assim, vai lá buscar eles agora na terça-feira. Mas é caro, eu falei, põe aí 6 cruzeiros, não sei o que lá, na época era real, cruzeiro, não sei. O RV. Aí marcou R$6 a coisa e trouxeram os Mamonas Assassinas. Meu amigo, terça-feira, 4 horas da tarde, fechou a cidade. Não entrava mais, não saía mais entrar ninguém. E foi uma festa, menina, mas uma festa. Aí tinha muita crítica em relação a eles na questão moral, porque eles falavam muito palavrão, né? E isso foi muito questionado comigo. Eu falei, não, eu acho que o que vale é o todo, né? Não é o verbo externo, né? Aí subiu uma criancinha de 2 anos no palco e ela dançou o show inteirinho, lá do lado, mostrando a inocência do show.
sabe? Mostrando o lado criativo, né? Que eu achei que foi muito bom. E isso aí repercutiu na época, porque depois eles morreram. Foi a última apresentação deles, né? Então, toda vez que vocês veem a última apresentação, aparece Valinhos lá, né? Que foi muito significativo para todos nós, né? Uma banda muito criativa. Então, eu acho que essa parte cultural, tanto na Câmara que nós tivemos, na época da Prefeitura, shows, etc., tudo tinha festa. Eu adoro festa, né? Então, faz festa junina, faz festa do folclore. O que mais que tinha festa aqui? Tinha... os jogos regionais, né? Trouxe jogos regionais. Depois trouxemos jogos universitários. Tem muitos filhos da USP aqui, né? Porque quando vem os universitários, moças adoram, né? Gostam muito. Então, infestaram a cidade aqui. Foi Valinhos foi muito gostoso. Viu? Foi bem movimentado, Foi, né? foi gostoso, uma época divertida. Né? E hoje na área da saúde, agora mudando um pouco de área, né? Que hoje a Câmara, por exemplo, que o senhor é vereador aqui na casa, pode contribuir com a área da saúde na cidade? Olha, nós tínhamos alguns problemas sérios na saúde que eu acho que estão sendo resolvidos, né? Um dos problemas era o povo todo se concentrar no atendimento no Cauê, que não é a proposta de saúde pública. A saúde pública, a proposta é se concentrar nos postos de saúde para consultas preventivas e para trabalho de educação em saúde, de tratamento e de prevenção. O Cauê funcionaria como um pronto-socorro, que na realidade não era, porque não tinha estrutura para isso. Então, com a abertura da UPA, graças a Deus, hoje nós temos um pronto-socorro de verdade. Lá tem leitos de UTI, lá tem condições cardioversor, tem condições de entubar, de anestesia, de tudo. O doutor Orestes tentou melhorar com aquela questão da sala do centro cirúrgico, mas foi questionável. Mas o pronto-socorro hoje, como UPA, melhor. Para atendimento de urgência. Tem que reativar o atendimento dos postos, para que você não tenha demanda reprimida. Hoje os postos ainda são ociosos, ou seja, a população tem uma carência, tem uma fila, né, que tem que tirar essa fila. A solução de consultas e exames. Consultas e exames. Então, a solução é a informatização. Você tem que racionalizar o sistema. Na racionalização do sistema, você consegue diminuir o custo. Então, por exemplo, nós sugerimos já várias vezes a lei em que entrega o remédio em casa. Porque se o indivíduo tem a receita, ele vai pegar um remédio, é direito dele, e ele tem o médico, tudo direitinho, é só ele se cadastrar, faz a revisão e manda em casa. Ele não precisa ficar na fila. E isso você faz um trabalho de estrutura organizacional. É lá na central que tem que ser feito. E hoje não é assim. Então, o que acontece? Tem muita repetição de remédio, joga-se muito remédio fora, perde-se remédio, tem muita desorientação, entendeu? Então, eu acho que essas normatizações têm que mudar, primeiro. Segundo, cadastrar o pessoal de Valinhos, a cidade inteira. Tem que toda estar informatizada a saúde. Ter o cartão então, SUS. Sim, não, o cartão SUS já é obrigatório. Certo. Mas mesmo assim, no computador, qualquer cidadão, você chega lá, aperta o botão... Sabe onde eu passei no posto de saúde de outro bairro? Está na sua história. Tá. É a sua história. Teve consulta tal, teve uma parada cardíaca, teve uma internação, teve não sei o que lá, os exames estão mais ou menos assim. Então, quando você joga isso, né? E tudo isso é informação. O médico pegou isso aqui, tem o histórico da pessoa. Para você dar uma testada de óbito, para você saber da doença que teve, a comorbidade e tal, o remédio que ele vai tomar, por que ele está tomando, de onde que ele vem, sabe, da cidade. Então, isso aí já é organizado. Não estou inventando o ovo, não, isso já existe. É que aqui nós estamos atrasados. Então, parece que agora vai fazer isso, porque o pessoal está estranhando. A Nícia, você conhece a Nícia, aquela louquinha que fica na cidade? É uma graça, eu adoro ela. Ontem ela me encontrou lá no gabinete, ela estava falando, doutor Moisés, esse negócio da UPA tirar fotografia de nós, eu não gosto não, viu? Eu não gosto. Eu falei, Nícia, é bom, porque vai cadastrar você, eles estão que nem num prédio que você vai, você tem lá a sua ficha de identidade e a fotografia. Então, você vê que o povo já está percebendo a mudança da UPA. Por quê? Porque vai ser informatizado, vai ser cadastrado e vai ser identificado. Então, agora, lógico, deu uma... integrado com o sistema da cidade, porque senão também não E aí adianta. o hospital, ele fica na retaguarda, Certo. e aí você começa a ver aonde que o hospital vai funcionar ou não. Que é um grande buraco da cidade, é o hospital hoje na parte de assistência secundária e terciária, né?
A assistência em relação ao hospital está muito ruim, né? Então, essa organização é que cabe à secretária ainda dimensionar, porque, veja bem, é o que eu falei para você, no começo, os convênios, eles mandavam direto dinheiro de Brasília para a Santa Casa. Agora é a prefeitura que repassa, então tem que ter aquela repactuação que chama. É por ato médico você pagar. Então tá assim, 60% dos leitos é do SUS. É verdade? Não. 60% dos atendimentos é do SUS. É verdade? Não. Então, a maioria dos atendimentos é Unimed, Plano de Santa Casa e outros convênios. O SUS acaba indo no bolo. Então, fica aquela história. Tanto que a gente pediu prestação de contas aqui na Câmara, eles estão mandando, mas no genérico. Eles não mandam especificamente o que foi gasto no SUS. Não existe essa separação. Com o dinheiro que vem da prefeitura? O dinheiro da prefeitura mistura tudo. Mistura tudo. Então, o que acontece? Se você fizer uma análise crítica, você não sabe hoje o quanto está se gastando e quanto está dando assistência para o SUS no hospital. Porque o modelo do hospital é um modelo ultrapassado. Agora, Valinhos está atendendo muito vinhedense, por causa da situação de Vinhedo. Olha, Valinhos sempre atendeu Vinhedo e sempre atendeu Campinas. Essa proximidade de Jardim Proença, Vila Formosa, etc. e tal, a região da Casa do Caminho, todo mundo vem para cá, não tem jeito. Então, agora, com essa epidemia de dengue, deu essa superlotação. Você vê a UPA, em 2 meses, 40 mil pessoas. Não tinha lugar para colocar gente, todo mundo sentado no chão. Então, quer dizer, foi feita uma previsão de atendimento, 930 atendimento dia, e não, foi para 4 mil. Uma coisa absurda. Então, quer dizer, atendeu-os, porque tem lá a orientação do amarelo, verde e vermelho, que é outra coisa que está chocando a população, é a orientação do Ministério. O que é isso? Explica para a gente. Que são os casos urgentíssimos, urgentes e que demanda espera. Então, o que demanda espera, que é o verde, tranquilo, esse pode esperar. O vermelho está ruim, está muito ruim, tem que passar na frente. E o amarelo está em estado de alerta. E, na realidade, o que a gente tem acompanhado é o seguinte, os casos graves estão sendo atendidos, bem atendidos. Agora, quem foi buscar atestado está xingando. Ai, que bom. Porque negaram o atestado. Não é que bom, eu fico chocado pelo seguinte, é cultural. Porque tem que dar uma orientação para esse pessoal, porque não é questão de xingar, é questão de orientar aonde ele tem que procurar o atestado, entendeu? Porque isso é uma facilidade que as próprias empresas acabam impondo para o cliente. Porque como ele não tem convênio nenhum e não tem onde ir, o que ele vai fazer? Ele vai na saúde pública. Chega na saúde pública, é esse modelo que nega, mas ele está doente. Não sei se você está entendendo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, que nem no NPS. Muitas vezes a empresa manda para o NPS. O NPS dá alta, o indivíduo não tem condições de voltar ao trabalho, ele precisa de uma reabilitação, de uma reavaliação. E o médico do trabalho não faz esse trabalho junto com a empresa. E acaba o indivíduo ficando no desespero. Então, é essa hora que eu acho que precisaria guardar a pessoa, entende? Fazer o entendimento que o Ministério do Trabalho deveria fazer, mas acaba não fazendo. Só quando o indivíduo representa é que ele se apresenta. Aí sim, ele age. E no caso aí, as empresas muitas vezes têm convênios, vamos supor, o cara tem um convênio a 1.000. Vocês aqui, faça uma consulta em Valinhos pela 1.000. Vai lá fazer. Vê se você consegue. Faz exames pela 1.000. O César da UPA está tentando fazer pela 1.000 lá. Não, dele, eu acho que é isso, é Sul-América. Mas está esperando, da mãe dele faz 3 meses, e toda hora a aprovação, aí faz mais isso, faz mais isso. Você não consegue ter agilidade. Então, por exemplo, a Unimed, a diferença é que você tem oferta do produto. Então, todo mundo tem consultório, tem exame, tem isso, tem aquilo. Tem empresa, a 1.000, por exemplo, ela tem dificuldade ainda, ela está se implantando. Mas então, eu não tenho tido dificuldades, não. Mas também não procuro muito, graças a Deus. Olha, eu vejo não lá, o pessoal da Câmara passa apertado. Quem está doente passa apertado. Vai ser atendido pelo SUS, a maioria. Porque não tem condições não tem essa oferta de médico, não sei se você entende. Então, é questão de programa. E aí, o que aconteceu? Na licitação, eles ganharam a licitação da Câmara, entendeu? Então, Na verdade, a Unimed não tem documentação para poder Depende, a Unimed Brasil tem.
com o poder público. É que né? foi feita uma Mas licitação. aí a Unimed Brasil nós conseguiríamos Claro, contratar aqui. é o que a prefeitura Né? faz. E aí eles deveriam ter participado da licitação, porque foi aberta a licitação, né? É uma Então, pena. mas aí é o interesse da Câmara ir atrás, sabe? Tem que ofertar. Ah, mas a Câmara foi. Eu fui Porque- testemunha desse processo, viu? Porque, veja bem, na nossa época, não sei se você sabe, quem ganhou foi a Corpus, uma coisa assim. Nós chegamos para ele e falamos, queremos todos os consultórios e hospitais que você tem, que você vai oferecer de atendimento. Claro, né? Aí ele, não tem, está cancelado. tem, tchau. Aí entrou o Unimed, entendeu? Por quê? Porque, na realidade, o indivíduo vem, ganha uma licitação, mas não tem estrutura. E é complicado isso para nós, sabe? Então, no hospital é a mesma coisa. Então, no hospital lá, essa questão do relacionamento com o SUS, ele vai ter que melhorar, essa repactuação. Eu acho que a doutora Rita vai trabalhar nisso aí, pelo menos é a proposta dela, né? E outra coisa, que é um buraco muito grande, que eu estou vendo com os olhos positivos, parece que o prefeito Cleito vai conseguir, ou já conseguiu, é o centro de especialidades. Na hora que fizer o centro de especialidades, aí sai lá daquela, eu não sei se já saiu da garagem lá, mas tem que sair, né? Porque lá está irregular, lá embaixo, no pronto-socorro. Não pode ter consultório médico lá do Rio, é proibido, por lei isso. E montaram aí, isso aí dá pano para manga, Ali entendeu? no Cauê? Tá tudo errado, né? O Cauê não tem nada de aprovação. Aprovação médica, CRM, Não tem nada. vigilante, não, tá tudo errado. Acabou Nossa. tarde. Eu não critico quem fez, ele deve ter o motivo dele, entendeu? Mas fizeram coisa errada, muito errada. Certo. Sabe, tem alguns princípios médicos e técnicos que você não pode passar por cima, né? Passaram. Então, está sendo corrigido agora. E era a proposta oferecer, porque Valinho sempre teve uma saúde boa. Então, de repente, aluga uma casa, ou aluga uma coisa, mas você vai fazer do Rio atendimento médico, é complicado isso aí. O Eduardo lá com as curativos de ferida dele, sabe? Tem que ter lugar para ter descarte, etc e tal, sem contaminação. É complicado. Todo mundo sabe o que eu estou falando, sabe? Então, todo mundo sabe. E eu acho que esse descaso... Bom, o secretário anterior, ele era da área de informática, né? Pra você ter ideia. Então, ele não sabia nada de saúde, coitado. Certo. Uma pessoa que se falava bonzinho, né? Mas de bonzinho, o inferno tá cheio, né? E aqui no Legislativo, como o senhor está vendo a Câmara hoje? Eu tô 17 vendo vereadores. com olhos positivos e negativos. Então, com olho positivo, porque, veja bem, nós tivemos um problema seríssimo na outra administração que eu participei, no outro mandato de vereador, que o prefeito dominou praticamente a Câmara. Então, ele fazia e desfazia. Então, ele fez uma ruaça aí que foi terrível. Esse negócio, por exemplo, essa estrutura que o prefeito atual está tentando remontar, porque colocou comissionado na área técnica, aí o promotor veio, incidiu, teve que tirar. Eu fui contra a lei. Era eu, o Lorival e o Conte, eu acho. E o pessoal votava a favor dessas leis absurdas, totalmente desconectas com o serviço público. Então, foi feito abusos, esses abusos estão aí, até hoje repercutindo, o prefeito está tendo dificuldade para tentar consertar, acho que vai conseguir consertar, mas o que acontece? Ele tinha um domínio da Câmara, então dos 2/3. Então, tudo que ele mandava passava. Não tinha discussão. E outra coisa, ele tinha autonomia de passar dinheiro para lá e para cá. Então, ele fazia remanejamento de dinheiro com 50% de facilidade, entendeu? O que é proibido. Então, esse prefeito atual está mais normal, uma retórica normal. Está funcionando melhor para a cidade. Aí, o que acontece? Quando nós fomos votar o número de vereadores, a gente preferiu colocar 17, porque assim os 2/3 não fechariam com o prefeito. Sempre teria alguém que você conseguia negociar para ter uma visão mais ampla, né? Ou seja, não fechar um bloco para ficar aquela administração engessada. Está aqui, o prefeito fala isso, todo mundo obedece, fala isso, todo mundo obedece. Não é que obedece, é que não tem oposição. Atualmente está melhor nesse sentido. Agora, por outro lado, entrou um monte de gente que não é maldade, mas precisaria conhecer um pouco a cidade. Isso, o senhor fala isso diversas vezes durante a sessão. A pessoa tem que saber o mínimo da história da cidade de Valinhos. O que é esse mínimo? Por exemplo, você vai lá, nós fizemos um campo de futebol.
Esse campo de futebol teve custo. Teve que colocar máquina, teve que fazer o raspado. Eu não sei se você sabe, tecnicamente, o campo de futebol não é fazer um campo. Tem drenagem, tem um serviço de engenharia, tem um serviço de arquitetura, tem um trabalho de grama. Demora uns 3, 4 anos para você fazer. Esse negócio da Copa do Mundo aí, você pode ver a dificuldade que teve. Você não consegue fazer assim, mesmo gastando milhões. E na cidade, nós fizemos inauguramos, certo? Todo mundo ficou contente e tal, não sei o que lá. O cidadão vem aqui na tribuna e fala que não sabe quem fez o campo. Então isso me choca muito. Você fala, pode ser questão política. Não, é ignorância mesmo. Não é maldade, isso que é pior. Porque se fosse maldade, a gente sublevava. Mas não sabe. Então, por exemplo, o outro se diz representante de um bairro e nunca morou naquele bairro, morava em outro bairro. Nasceu fora da cidade, vieram de fora. Quando vieram para cá, e que eu tenho valor, porque 60% de Valinhos hoje, 60%, 70% vieram de fora. Eu também vim de fora, entendeu? Aliás, isso é uma mágoa do pessoal de Valinhos, que o único prefeito que veio de fora fui eu, né? Eles não gostam muito. Mas esses vereadores teriam que estudar um pouquinho. E na época que eu fui prefeito, nós nos preocupamos com isso. Então nós trouxemos a Unicamp, através do seu historiador, e fizemos o Museu Municipal, que ele é um museu, como que chama? Informatizado? Informatizado. Digital. Tipo Louvre, digital. Então a Eaton deu todas as máquinas. Então você vai lá, você vê o Espadácia, você vê o leiloeiro da festa do figo, você vê o sapateiro. Então nós gravamos todo mundo que estava em beira de morrer. Já morreram todos. Em 93, né? Mas o que acontece? Faz parte da história da cidade, contando como foi a primeira Câmara, o dia que o Jerônimo deu sapatada no outro, o dia que fez isso, sabe? Para a gente conhecer a história da cidade. Como é que foi feito São Bento, esse bairro que é um bairro polêmico, eu ainda estive discutindo ontem com o Cleito, com um rapaz que é um empreendedor lá, nós temos uma fábrica aqui na cidade de pato francês, que faz foie gras, que faz caná, que faz magret de caná, sabe? Então só serve restaurantes franceses. Valinhos tem empresas de tecnologia de ponta, chiquérrima, que só tem aqui, no mundo inteiro. Da França só tem Valinhos, no Brasil não tem. Então o que acontece? Se a gente valoriza isso, não. O indivíduo está morando lá, não sabe que tem isso, claro que não sabe. Porque não é do ramo. Quem está na cidade, quem vive lá desde que nasceu, etc. e tal, acompanha, sabe que está lá. Então não é assim essas coisas. Eu acho que muitas vezes vai criticar saúde, educação, o que está existindo, então todo mundo foi fazendo um trabalho para chegar onde nós chegamos. Então, por exemplo, na época que eu fui prefeito, lá se cobrava IPTU de todo mundo. Por quê? Porque São Bento era de Valinhos, votava em Valinhos e tudo. Fomos ver a divisa, mais da metade do São Bento é de Itatiba. Tanto que eles estão fazendo creche hoje lá, eles estão asfaltando, eles estão urbanizando por Itatiba. Tivemos que trazer o prefeito lá, o secretário de jurídico, etc. e tal, e colocar a divisa na cidade. Tirar o IPTU daqui, não deixar pagar mais, passar o IPTU para lá. Você entendeu? Então, todo um trabalho técnico que até então não existia. Aí, de repente, o indivíduo veio, porque o São Bento, sabe? Então, não conhece a história da cidade. O trabalho, não quero que seja detalhado, mas eu acho que o problema é que tem assim, a tribuna da Câmara tem que ter um conhecimento básico, não pode sair besteira, bobagem. Que os outros falem bobagem na rua, eu acho que tudo bem, é um direito da pessoa. Mas o profissional que está aqui, se diz vereador, ele tem que ter um ensinamento básico, uma cultura básica, para pelo menos conversar com a população, entender a população e ajudar. Certo. Porque se você começar a fazer as coisas e falar da sua barriga, o que você acha, etc. e tal, não dá, né? E o indivíduo chegou ontem e está achando que está depois. Aí fica complicada a situação. O senhor, nos seus pronunciamentos, às vezes é sarrista, isso é um marketing pessoal ou o senhor é assim mesmo durante o dia? Não, olha, eu acho assim, essa questão de você levar para um lado mais lúdico, vamos dizer assim, é importante para você não agredir a pessoa. Muitas vezes a pessoa se sente agredida mesmo você usando o aspecto lúdico. Agora, se você for frio e você fizer uma apresentação da matéria do ponto de vista pessoal e fria, eu acho que você leva para uma grosseria maior. Então, é uma maneira da pessoa tentar
levar para o lado lúdico a coisa e contornar a situação. Porque, na realidade, a ideia não é humilhar ninguém. A ideia é tornar a coisa realidade. Agora, a pessoa tem que se tocar também, né? Porque uma vez, duas vezes, três vezes, sabe, o próprio povo, os comentários que a gente ouve depois daqui, vai assim... É isso mesmo, manda esse cara voltar para a terra dele, manda, não conhece essa terra, vem para cá e vem encher o saco, fala assim. Eu falo, não, calma, não é assim, temos que conversar e tal. Então o povo reage, entendeu? Lá fora, porque você sobe numa tribuna de uma câmara e fala, o povo está ouvindo. Sim. E ele vai reagir, entende? Então, e a pessoa não tem noção. O problema que tem é o seguinte, Denise, que eu falo é assim, o poder é uma coisa complicadíssima. Vereador, prefeito, qualquer coisa. Por quê? Você tem que olhar o outro lado. Ontem ainda eu estava vendo os grandes ditadores do mundo, Stalin e outros ditadores, o Muammar Gaddafi, todos muito solitários, se isolaram no seu poder e não conseguiam ver o outro lado da coisa. Então determinavam mortes, determinavam, sabe, sexualidade, coisas assim. Mas chega num ponto que, por exemplo, o Idi Amin dado. Então você tem que ver assim, o poder você tem que repartir. Eu lembro uma vez que o José Sarney, nosso presidente, apresentou num programa o quarto do presidente. O que esse homem era solitário como presidente, eu imagino. E ele vive até hoje nesse ostracismo. Não sei se você já foi a São Luís do Maranhão, tem um setor em que ele pegou lá o convento para guardar as coisas dele como presidente. É extremamente alienante isso. Então é uma pessoa que vive dentro de si. Ao invés de eu fazer um movimento, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, etc e tal, ele mesmo faz para si mesmo e monta em cima de si. E eu acho que isso daí é ruim, né? Isso é muito ruim. Eu acho que o movimento ele tem que ser do povo, né? Da história, né? A história tem que contar. Né? Aliás, São Luís é muito triste aquela parte histórica, né? Do jeito que está hoje, né? Não sei, fui lá tem uns 10 anos mais ou menos, mas deve estar muito pior, né? Então, o problema que tem é o seguinte, a família manda em tudo, ele manda tudo, sabe? O pessoal, um povo muito simpático, né? Mas não tem acesso às coisas, porque eles dominam aquele colonialismo, né? O senhor viaja muito ao exterior. Dá para trazer alguma esperança do que o senhor vê lá fora e para implantar no Brasil, para que a gente tenha um país melhor? Essas oportunidades eu acabei tendo pelo seguinte, quando eu fui prefeito, nós fizemos uma reunião lá no consórcio Piracicaba e Capivari e não tinha quem fosse vice, né? Aí me colocaram de vice. Aí fiquei de vice, o Frederico Polomir era amigo meu, médico já, ficou de prefeito. E nós tínhamos uma missão, que era trazer legislação para o Brasil. Estava no meio de um trabalho nessa questão da água, que está dando problema hoje, né? E o Frederico começou, mas o Frederico não se engajava nisso. Eu acabei me engajando. E nessa questão de se engajar, aí nós começamos a fazer missões à França e aos países correlatos. Nós criamos algumas estruturas. Então, o Conselho Mundial de Água, teve aqui uma estrutura de consórcios de água, o Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, o Rio Tibagi, o rio lá, o Jucu, né? Lá de Espírito Santo, o Jucu. Aí o que aconteceu? A gente acabou se relacionando com isso. E a nossa missão, e depois eu vim a ser presidente do consórcio. Aí quando eu vim a ser presidente do consórcio, nós tínhamos mais ou menos 13 a 14 municípios conveniados. Então eu comecei a visitar todos, que eram 52, e todos entraram. Então, um por um, todos entraram. A gente foi conseguindo politicamente trazer esses municípios para o consórcio. E aí começamos com as indústrias. Então a Petrobras entrou, e a Brahma entrou, e o outro entrou, e todo mundo entrou. E começava a regimentar recursos para o consórcio. Ele começou a ficar forte. Onde tem dinheiro, né? Fica forte. Para a gente fazer gestão de água. E nós fomos à França, no Congresso, levar o Dr. Cid Tomanique, que era a maior autoridade de água do Brasil. E ele fez o Código de 1940, Código de Águas. E aí nós fizemos a lei de 1997, que o Fernando Henrique promulgou em seguida. E essa lei de 1997 é hoje a lei de gestão de águas de bacias do Brasil, certo?
Então, o que aconteceu? Baseado nisso, a coisa evoluiu e o consórcio se transformou na agência de bacia. Então, hoje, é o que eu tenho insistido muito, a agência de bacia está cheia de dinheiro, ela tem milhões de dinheiro. Que a ANA manda, a Agência Nacional de Água repasse, porque quando vocês pagam, não sei se vocês sabem, nós trouxemos um curso para cá, que chama Classe de l'Eau, a Semana da Água. E lá é Classe de l'Eau porque era aula de água. Então os franceses dão aula para as crianças, eles vão ao campo ver a água, como é produzida, como tem que limpar, como tem que educar, e nós fizemos a mesma coisa. Então tinha os manuais e tinha o envolvimento das crianças. Isso para quê? Para que criasse uma sociedade em que o esgoto você cobrasse 1 para 1. O que quer dizer 1 para 1? O que você gasta de água, você paga igual de esgoto para limpar a água, para devolver ela para o rio limpo. E isso já é praticado em toda a nossa bacia. Você vai em Vinhedo é assim, em Valinhos é assim, em Campinas é assim, então tem um dinheiro que volta. E o DAI paga uma parte desse dinheiro para a agência de bacia, que é para manter a produção de água. Só que nós estamos chateados pelo seguinte, muita política e pouco trabalho. Aonde nasce a água? Nos campos, nas fazendas, nas microbacias, né? E o pessoal está preocupado em fazer barragens. Você vê essa de Santana de Cuiabanos, é uma microbacia. Então podia fazer N Santa Fé. Se nós fizéssemos, cada um fizesse o seu, e essa agência incentivasse os condomínios, as pessoas, aqui mesmo, o Maír está usando agora a água do Pagano Bruno aqui, certo? E a água lá da Remonta. Então, se nós fizéssemos captação de lá, então, quer dizer, tem dinheiro, por que não faz incentivo? Então, quer dizer, não é que falta água, falta uma política de campo, porque o francês é assim, ele vai atrás da água. Então, lá, nós fomos, na época, pegamos a presidente da CETESB, a Estelinha, e o secretário da Recursos Hídricos. A gente andava no campo com o prefeito, e ele mostrava, olha, esse trabalho aqui. Então, não sei se você entende, é aqui, no Pinheirinho. Sim. Tem que ser feito um trabalho aqui, de canoagem, de preservação. O povo gostar do rio. O rio faz parte da cidade. Então, só que está canalizando tudo, né? Esse que é o problema. O problema é canalizar tudo. Na França agora está tendo uma descanalização. Por quê? Lá eles fazem a canoagem, eles fazem a estabilização, eles fazem uma série de itens. Então, veja bem, por exemplo, o Mosel, não sei se você já chegou na Alemanha, o Vale do Mosel é um vale maravilhoso, todos os rios são navegáveis. Sim. E ele é lindo, mas lá você não pode jogar papel no chão. Porque se você joga na cidade, vamos dizer, Gulbengondorf, nós fomos lá na cidade de Gulbengondorf, o prefeito de lá é que cuidava disso aí. Então foi levar a gente para ver o tratamento de esgoto e tal. Ele era um produtor de vinho. Mas ele cuidava e o povo cuida. Então se você suja o chão, vai para onde? Para o esgoto, para o cano. Para o córrego, para o rio. Vai para o rio. Vai contaminar. Então, não sei se você está entendendo, essa cultura nós não temos. Essa educação. Então, a maior experiência que o exterior nos dá é com relação à educação. Então quer dizer, a maturidade, mas essa maturidade é o seguinte, não vou falar que é o exterior. Se você sair daqui agora, for em Minas Gerais, e pegar uma senhora que vive no sítio, lá simples, etc e tal, com fogão a lenha e tal, ela tem essa cultura. Ela não despreza. Ela não despreza a água, ela não despreza a nascente, ela não despreza nada disso. Eu lembro que eu sou de sítio também, eu vivi no sítio no interior. Então lá a gente não desprezava nada, nenhuma fruta, pomar e tal. Sabe? Agora, de repente vê esse negócio de cidade, e passa por cima de tudo. Então nós temos que voltar ao que nós éramos. Entendeu? Porque a nossa formação é europeia. Nós temos formação francesa, formação italiana. A gente vai lá, nós vai, nós volta, sabe? É tudo. Sabe? Às vezes eu pego o senhor xingando em francês aqui na sessão. É isso aí, entendeu? Então, na realidade, a nossa formação é essa. O Brasil, você vai ver agora na Copa como está aparecendo. É o país da melange, que eles falam, né? Que é a mistura das raças, né? Então, eu acho que nós não devemos achar que eles estão na nossa frente. Nós deixamos as coisas acontecerem. Eu acho que nós temos que voltar a esses princípios. O brasileiro é ótimo, o Brasil é ótimo e eu acho que ele está indo muito bem.
Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque de repente tem umas pessoas exageradas, né? Não respeita a população, acha que todo mundo é bobo, né? E começa a usar de má fé as coisas. Mas eu acho que tem alguém olhando pra gente aí que põe a mão na cabeça de todo mundo, né? Ai, o poder não é nosso, né? é isso O mesmo. poder está lá em cima. Doutor Moisés, está muito boa a conversa. Não faltará oportunidade para o senhor retornar aqui no Sala de Visitas. Agradeço a sua presença. Sei que seu tempo é escasso. Em nome do presidente Lorival, agradeço a presença do senhor aqui. E o Sala de Visitas retorna na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá.